o Ikemoto, a gente tem que entender o que ele tá querendo passar com esse lance de amor. Agora, tipo, na versão final, ficou muito mais claro pra gente o que o autor, ele realmente tá querendo passar. Até acho que isso vai influenciar muito, porque é algo que o Kashinkoji não consegue, ele não consegue prever. Eu acho que eles estão fazendo tudo isso pra dizer que existem coisas que é imprevisível. O Kashinkoji, por exemplo, agora mudando um pouquinho de lado, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. O Kashinkoji, ele pega e fala, né, nos capítulos passados, que o Shikamaru, ele tá agindo com o coração. E daí, tipo, ele induz o Shikamaru a continuar agindo dessa forma. Tipo, isso há 1 ou 2 capítulos, se eu não me engano. Acho que é quando eles estão falando do plano ali, né, pra eles irem pra areia e tal. E daí o Kashinkoji, ele até elogia, né, não, segue teu coração e tal. Porque provavelmente isso pode acabar mudando o resultado das coisas. É um fator imprevisível. É isso tanto pros Shinjus, né, quanto pro próprio Kashinkoji. E eu acho que é por isso que o Ikemoto tá construindo tudo isso. Eu acho que ele quer desmanchar um pouco essa visão que a gente tá tendo também do futuro já meio que predefinido pelo Kashinkoji. Essa parada que o Ikemoto tá fazendo aqui, do amor e tal, essas coisas assim, ele tá meio que colocando pra gente que vai ser um troço que não vai ter como prever. Sabe, qualquer tipo de sentimento, essas coisas assim, pode acabar tornando completamente imprevisível as coisas acontecerem. Como, por exemplo, a questão da Sarada. A da Sarada e o sentimento dela pelo Boruto. Não tô falando do momento agora, mas eu tô falando do momento lá do passado, lá antes essa parada aí do Kashinkoji, né, da imprevisibilidade dele. Provavelmente ela já foi afetada lá pelo sentimento da Sarada lá no final da primeira fase, tá ligado? Lá quando a Sarada pega e fala pro Sasuke, segue ele e tal, e ajuda o Boruto, salva ele, não sei o que. Essa parte ali, mano, a Sarada, ela meio que já mudou o destino, tá ligado? Porque talvez numa visão do Kashinkoji que ele esperava, não seria daquela forma, sabe? Da forma como aconteceu. Então, tipo, o que o autor, ele tá tentando costurar, pelo menos o que eu tô percebendo, é que ele tá tentando costurar esse tipo de narrativa pra dizer pra gente que existe uma imprevisibilidade das coisas que vão acontecer, sabe? Baseado nisso. Então, tipo, essa questão, por exemplo, da vitória pro time de Konoha contra os Shinjus, principalmente lá contra o Ryu, só pra vocês entenderem a contextualização. O Ikemoto, ele meio que tá fazendo fundo pra dizer assim, o Kashinkoji já sabia que o time de Konoha, ele poderia vencer os Shinjus, né? Ele falou isso, né, com base numa visão que ele teve. Só que, tipo assim, ele já avisou o Boruto. Pode ser que não aconteça da forma como eu imagino. E o rumo que tá seguindo de uma forma que o Kashinkoji, ele não previa. Por exemplo, e aí a gente tem dois exemplos dentro desse capítulo mesmo. Que é o quê? O Konohamaru. Ele não imaginou que os sentimentos do Konohamaru pela Moeg iriam atrapalhar a missão. Que ele já tinha previsto. Tá ligado? Então, tipo assim, esse tipo de coisa, por mais que, já vi o futuro e tal, esse tipo de coisa é imprevisível das coisas acontecerem. Então, tipo assim, parte do Konohamaru já foi um ponto que ele não conseguiu prever. E foi um ponto aleatório dentro da narrativa que acabou empurrando a missão pra um lado que ela fosse falhar. Então, tipo, ele já tava vendo uma coisa. Eu vi que o time de Konoha ia vencer. Só que o que tá acontecendo não é isso, por causa desse fator imprevisível. E isso também vale, cara, lá pro outro lado. Na luta do Ryu, é onde a gente tem a Sarada, o Boruto, e a gente já tava comentando sobre isso. De repente o sentimento da Sarada poderia foder ali a missão inteira. Mas não, foi o sentimento da Yodo pelo Shinki, que ela agiu de forma imbecil e acabou se tornando um ponto imprevisível e eles não conseguiram derrotar o inimigo da forma como o Kashinkoji poderia ter previsto, sabe? E agora nesse capítulo também. Por quê? Porque eles estavam com a situação sob controle, tá? A situação ali realmente estava sob controle do time 7 junto com o time da areia. A Yodo tava indo bem também, né? Auxiliando ali aonde que o Ryu ia aparecer. Aí o Arai, ele meio que juntava as partículas do Ryu e fazia ele aparecer. E a Sarada e o Mitsuki iam ali e atacavam ele. Eles estavam numa sincronia legal dentro desse capítulo. A coreografia, como eu disse, não é das melhores, mas a sincronia tava boa, tá ligado? E aí o que aconteceu, tá? No meio dessa luta a gente teve o diálogo do Jura. Eu sei que eu tô pulando de parte em parte, mas é pra contextualizar tudo que eu vi. E aí no meio dessa luta, enquanto eles estavam vencendo ali e tal, a gente teve o diálogo do Jura. E qual que foi o diálogo dele? Ele tava falando, fala sobre o amor, não sei o que, e que aquilo ali é tipo, um ponto fraco, né, que eles têm que superar. E aí ele fala, não, o Inojin fez uma coisa que era irracional e por conta disso ele acabou meio que morrendo em vão, tá ligado? Aí ele vai desenrolando ali, vai falando, cara, os humanos são frágeis e tal, com relação a isso, e mesmo sendo uma decisão burra, eles vão lá e fazem. Então, tipo, eles são meio que vítimas daquilo que eles sentem, por assim dizer. Então, tipo, algumas consequências acabam ocorrendo porque os caras têm esse tipo de sentimento. E aí, tipo, voltando pra luta, pra parte final do capítulo, a gente vê que acontece exatamente isso que ele falou.
tá ligado? Só que quando o Ryu volta, ele volta ali das partículas e tal, e ele joga os Tsumeaka pra cima do pessoal que tá ali. E aí o que acontece? A Yodo é pega. A Yodo é pega no final do capítulo, ela é mordida ali pelo Garra Suja, e aí a gente vê o Araya fazendo uma coisa que não era racional. Pra quê? Pra salvar ela, por conta do ponto que a gente teve no começo do capítulo, que foi o quê? O Shinki falando que o Araya supostamente gostava da Yodo. Aí, pelo fato dele gostar da Yodo, ele agiu de forma imprudente e ele perdeu a porra da espada, tá ligado? Então, tipo assim, é mais ou menos esse o fio que o autor quer entregar pra gente. Sabe, que o amor traz decisões que são imprevisíveis e que são tolas, por assim dizer. Então, tipo, a gente tem isso nesse capítulo por parte do Konohamaru, a gente tem isso no capítulo passado por parte da Yodo, e a gente tem isso no capítulo por parte do Araya. Então, tipo assim, se eles decidissem, por exemplo, não, mordeu a Yodo, deixa assim, e a gente vai lidar com os Tsumeaka e vamos manter a vantagem de manter a espada, tá ligado? Talvez a visão que o Kashinkoji teve do time de Konoha e Suna ali vencendo o Ryu poderia realmente acontecer. Poderia acontecer dessa forma, só que o sentimento do Araya pela Yodo fez com que ele não fosse racional o suficiente, ele foi lá, atacou de qualquer jeito, perdeu a espada e eles perderam a vantagem na batalha. E aí agora que vai culminar. Vocês entenderam agora, rapaziada, por que eu disse que o capítulo tinha ganhado um ponto a mais comigo? Justamente por tentar buscar esse fio que o autor deixou solto, né? Pra gente poder entender qual que é a ideia que ele quer passar aqui. Eu não vou dizer que é a melhor das ideias, porque a gente tem que fazer cara, tem que virar um contorcionista do Circo de Soleil pra poder entender isso aqui. Mas, tipo, eu consigo ver claramente agora o que o autor tá querendo entregar com isso. E querendo ou não, é interessante. Como eu disse pra vocês, esse capítulo pra mim, ele foi um 5. Mas, sabendo aí desse ponto aqui, desse lance e das coisas que estão realmente se conectando, se você pegar isso aqui que eu comentei com vocês agora, tipo, pegar o fio de uma ponta até a outra, mano, a gente consegue meio que conectar tudo e o capítulo, ele acaba se tornando um pouco interessante. Ele não é aquele capítulo que a gente queria ver, mas ele é um capítulo que realmente é interessante. Tipo, ele deixa um pequeno gancho para o que a gente vai ver mais pra frente. Pormenores do capítulo, como eu disse pra vocês, ainda não me convenceram, não me agradaram, não foi tudo que me agradou, ainda tem os Deus Ex Machina da vida ali, mas levando em conta o contexto das coisas que a gente viu e a maneira como o autor, ele conduziu isso aqui, né, tipo, linkando pontos não somente do que a gente viu aqui, mas do que a gente viu em capítulos passados, até que se torna um capítulo interessante, cara. Eu tava achando ele um capítulo médio pra ruim, agora eu tô achando ele um capítulo de médio pra ok, tá ligado? Ok, bom, por assim dizer, não é tão bom quanto ele poderia ser. A gente já viu 1000 capítulos melhores em diversos aspectos do que esse aqui, escritos pelo próprio Ikemoto, né, feitos pelo próprio Ikemoto, mas ainda assim, acho que entendendo esse fio aqui, mano, eu acho que esse lance aqui é o ponto chave, sabe? É o divisor de águas desse capítulo entre achar ele realmente aceitável e bom ou achar ele realmente ruim, tá ligado? Então, tipo assim, o contexto realmente faz sentido de algumas coisas que a gente viu aqui. Então, tipo, provavelmente é mais uma coisa que o Ikemoto tá costurando já de algum tempo pra cá, sabe? Tipo, a imprevisibilidade da decisão da Sarada, o vacilo do Konohamaru, o vacilo do Araya, coisas que são fatores aleatórios que nem mesmo o destino consegue prever. É isso que ele quer entregar, tá ligado? Nem mesmo o cara sabendo do destino ele consegue contar com a imprevisibilidade desse tipo de sentimento, sabe? Mesmo o cara sendo, tipo, muito inteligente como o Juro e tal, ele não é capaz de chegar a essa resposta. Então, tipo, nem na lógica chega-se a essa resposta e nem tendo a visão do futuro consegue se chegar a uma resposta assim. O sentimento é imprevisível, sabe? Pra qualquer tipo de situação, seja ela racional ou seja ela o cara que já conseguiu ver o futuro, diversos futuros possíveis e que aquilo ali tá causando algum tipo de anomalia no decorrer do futuro que já deveria ter sido certo, sabe? Deveria ser certo, só que é um ponto que é tipo... É tipo uma singularidade que acontece ali que não tava previsto de acontecer, aconteceu e mudou, sabe? Mudou o rumo que era esperado das coisas. Então, tipo assim, as coisas não são objetivas, sabe? Tipo, um caminho que é trilhado em linha reta. Não, as coisas, independente da coisa que pode acontecer, ali pode acabar mudando e alterando o caminho do futuro, sabe? Mesmo que já se tenha uma ideia do que da forma que ele seria feito. E isso é bom, cara, porque isso, tipo, nesse sentido é bom, porque é meio que um counter para as coisas que o Kashinkoji já viu. Lembra que eu falei pra vocês, há um tempo atrás, cara, isso aqui é o que eu gostaria de ver com a situação da Eida, tá ligado? Mas isso aqui é uma situação que eu também gostaria de ver com relação ao Kashinkoji. Eu falei pra vocês, cara, esse plot do Kashinkoji, ele é muito foda, tá ligado? Pode prever o futuro, já vem
o Boruto já vem profetizado, já sabe o que vai acontecer e tal. Essas coisas assim, cara, eu falei pra vocês, é muito foda. Só que não dá pra abusar disso. Por quê? Porque o roteiro fica completamente engessado e a gente já meio que torna as coisas totalmente previsíveis, sabe? Ah, o Boruto já viu o futuro? Beleza, então ele já sabe o que vai acontecer. Não tem como nada dar errado. Não tem como acontecer algo imprevisível que ele não vá conseguir lidar com a situação. Só que agora não. Essa situação que tá sendo colocada aqui é um counter dos 10 caminhos. Então, tipo assim, mesmo que já viu o futuro incontáveis vezes, incontáveis caminhos e tal, esse ponto aqui, né, que acontece do sentimento e tal, é algo que pode tornar completamente imprevisível e desengessar o roteiro, sabe? O roteiro ele não vai ficar tão caminho único até o final, sabe? Tipo, vai dispersar diversos caminhos por conta desse tipo de coisa que o Kashinkoji não consegue prever. Isso aqui é um ponto interessante. Aí eles vão ter que meio que se adaptar. O Kashinkoji já falou, né? Tipo, tem coisas que não aconteceram, eu tenho que me adaptar até acontecer um caminho que eu quero que aconteça. Tipo, o final dos Shinjus. De diversos caminhos que ele viu, a maioria deles eles perdem. Só que ele tá tentando adaptar um caminho, né? Moldando o Boruto como uma singularidade para que ele consiga chegar até o caminho melhor, que é a derrota dos Shinjus, sabe? Só que para isso acontecer, ele tem que ir mudando e moldando vários caminhos até ele chegar no caminho que ele quer. Então, tipo assim, isso vai meio que dar uma complicada na trajetória, sabe? No caminho que ele quer chegar, isso vai meio que atrapalhar ele, por assim dizer. Vai atrapalhar as visões e tal, e vai deixar o roteiro um pouco mais dinâmico. Não é da forma que a gente gostaria que ficasse, tá? Eu já vou ser bem sincero, a gente não gostaria que o roteiro ficasse mais dinâmico por conta de amor. Vendo por esse ponto de vista, é um ponto que talvez seja interessante, porque o Kashinkoji vai ser limitado. Esse tipo de limitação eu também gostaria de ver na Eida. Há muito tempo eu já falo isso pra vocês, só que não aconteceu. E agora, esse aqui provavelmente vai ser um ponto interessante. A gente vai ver o roteiro, talvez um pouco mais flexível para o que a gente vai ver. Tipo, não vai ser tudo, Kashinkoji previu, vai acontecer, sabe? Não, ele tem uma ideia do que pode acontecer, mas enfim, é um ponto interessante, cara. São pontos que dá pra gente extrair e trazer alguma coisa sobre esse último capítulo, cara. Essa leitura completa, ela mudou bastante a minha visão sobre o conteúdo geral do capítulo em si. Então, tipo assim, eu acho que ele não é o melhor dos capítulos, mas eu vou dizer assim pra vocês, ele é mais um capítulo que serve como um degrau pro mangá continuar subindo. É um degrau que ele é necessário, é um capítulo de sacrifício. Ele tem a necessidade de existir porque simplesmente vai ter que ser aproveitado isso para um contexto maior depois. E não é só isso, é a parte da Matsuri, é a parte do Kashinkoji, são vários pontos que, tipo, estão conectados a esse capítulo específico e eles vão ser aproveitados depois. Então, tipo assim, ele é um capítulo de sacrifício, de qualquer maneira. Mas ele é um capítulo broxante, é um capítulo lento. Ele é, tá ligado? Ele é, mas o contexto dele provavelmente vai ser utilizado mais pra frente. A gente vai ver alguma coisa mais interessante depois, baseado no que a gente tá vendo agora. Eu acho que eu consigo entender aonde que o Ikemoto quer chegar com relação a esse capítulo aqui. É o que eu imagino. Pode ser que eu esteja completamente errado, mas vendo assim, tentando entender o ponto de vista do autor, eu acho que fica interessante. Enfim,